Caião, é o seguinte. Tem gente nova aí, tá, Caio? Deu para anotar. Dá um sim ou não. Sim ou não. Sim ou não é bom também. Tá. O crente, Caio, quando não concorda com o pastor, é Belial? Não, Confessar à igreja que você não concorda com o pastor, você está pecando? não necessariamente. Pronto. O pastor é só um outro cara que faz xixi no mictório ao lado, que faz cocô na cabine ao lado. O pastor é só um outro cara que sacode o pinto do mesmo jeito. É, Caio. Se não fizer direito, pinga na calça. Faz cocô também. Se não usar desodorante, fica com CC. Fica com CC. Acaba a reunião de oração, se ele falou muito, a boca está seca. Se não beber água, fica com mau hálito. É só um outro cara que também está ali na frente de olho aberto, mas quando abre o olho e vê uma garotinha linda, Down champs. dá assim um... We are the champions. Dá, Caião. Dá. Dá um shallow now. Dá um shallow now. Shallow now. Juntos and shallow now. Dá um shallow now. Então eu não sei quem é que meteu na cabeça de vocês que pastor é qualquer coisa Extraterrestre. diferente de um ser humanozinho. Vocês são muito infantis. Mas foi a religião com esse papo de não toqueis nos meus ungidos, que é conversa de pastor para calar a boca de todo crente em relação a todas as loucuras que eles cometem. Aí eles logo evocam a unção de Saul, que mesmo estando todo errado, Davi disse que não iria tocar nele. Eu sou Saul, estou todo errado, mas eu sou ungido do Senhor. Isso. Não toque em mim. Até eles chegarem na esquina e encontrar um ladrão que não está nem aí para a unção de Saul, descer-lhe o cacete, roubar ele todinho, É, cara. e ele voltar para casa sabendo que ele é só mais um babaca tentando se fazer passar por semideus para os ignorantes da Mediatos. mediocridade humana. É ruim. É triste, é incompreensível como vocês ainda têm essa questão. Respeite o pastor como você respeita qualquer homem respeitável. Se o pastor for respeitável, se o pastor não for respeitável, retire-se da relação com ele, não debata, não briga, não discute, não fique para esganar, só diga tchau, tchau, bye, bye, planeta Terra. Tentamos andar juntos, mas não deu, então shallow now. E vocês levam o pastor a sério demais. Eu levo o pastor a sério, não o pastor, eu levo qualquer ser humano bom, qualquer ser humano bom, justo, sincero, meigo, puro, simples, verdadeiro, íntegro, honesto. Esse é o meu pastor. Seja uma velhinha, seja um velhinho, seja só um rapaz, seja quem for, eu honro a qualidade da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, Braulio, presta atenção. Sim, querido. Olha aqui. A primeira vez que eu falei o que eu vou falar agora, eu já falei isso muitas vezes, mas eu me lembro bem da primeira vez. Olha só. Foi aí pelo meio da década de 80, eu estava num congresso da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, acontecendo, se não me engano, em Ribeirão Pires, no interior de São Paulo, e eu sei que eu estava acompanhado do meu amigo Silas do Amaral Pinto, que era ministro presbiteriano independente e também trabalhava comigo na Vinde, no escritório da Vinde em São Paulo. Então nós fomos juntos para lá e eu comecei a pregar numa das falas que eu fiz umas 4 falas. Mas essa, que eu não me lembro qual delas foi, era de manhã, disso eu tenho certeza. Eu, antes de falar, fiquei olhando para aquele pessoal ali e falei, meu Deus, que situação mais perversa é essa na qual se coloca um pastor profissional dentro de uma chamada igreja institucional.
Sim, Caio. Por quê? Como é que eu sei que um engenheiro é um bom engenheiro? Porque em tendo feito um curso, se for de engenharia civil, ele consegue calcular uma obra com cálculos seguros e executar a obra de maneira que ela seja feita conforme o projeto e ela aguente o peso de si mesma e os demais pesos que serão acrescentados na sua habitação. Seja segura. Segura. Aí eu digo, esse engenheiro está aprovado. Ele é bom. Como é que eu sei que um médico é bom? Se ele é um cirurgião, é pela quantidade de vezes que ele abre e fecha pessoas de maneira bem sucedida. Toda vez que ele abre, ele não mata, ele cura. Toda vez que ele fecha, ele sara a pessoa. Eu digo, esse é um médico bem sucedido. Sim, cara. Um carpinteiro, quando ele termina, eu vejo o móvel dele, os contornos, a beleza. Parece que ele tirou aquilo de um lugar mágico, de dentro da madeira. Um escultor. Eu sei que ele é maravilhoso pelo resultado da obra. Fixa, física, constatável, existente, materialmente palpável ali. A mesma coisa com qualquer outra profissão. O Einstein foi um gênio porque, além dos cálculos que ele fez, quando houve os eclipses propícios, ele conseguiu demonstrar a equivalência do seu cálculo no experimento do contorcimento da luz pela presença da massa. Sim. E então surgiu a teoria geral da relatividade. E quanto a isso já não se tem dúvida, porque isso foi trazido para todos os ambientes dos experimentos possíveis. Foi constatada. Em laboratório é repetido o tempo todo, todo dia, não tem dúvida, é um fato. Agora, como é que você prova que um pastor é bom? Como é que você prova? É porque ele aprendeu hebraico, grego, aramaico? É porque ele leu os pais da igreja? É porque ele tem o Novo Testamento bem decorado? É porque ele é um orador fluente? É porque ele é atraente na comunicação? Como é que você diz um pastor é bom? O que é que te dá segurança em relação a esse cara? E eu falei para os pastores presbiterianos independentes que estavam me ouvindo assim, eu falei, olha aqui, 2 Timóteo 3, o que diz? O pastor seja. A única maneira que eu tenho de aferir o bispo, o pastor, ou seja quem seja, no ambiente do testemunho cristão que traga validação e autorização à prática de uma certa pessoa no ambiente chamado igreja, a única coisa que eu tenho como concreção é quem ele é. O bispo seja manso, bondoso, hospitaleiro, não seja promíscuo, seja marido de uma só mulher e não de duas, nem de três, nem de quatro, que trate e cuide bem dos seus filhos, que seja um homem que tenha bons conselhos a dar, começando de dentro da sua casa, que seja respeitado pelos de fora, pela vizinhança, do gerente do banco ao padeiro, as pessoas o respeitem como um homem que se diferencia da humanidade pelo trato, pelo modo, pelo comportamento, pela pontualidade, pela justiça, pela justeza, pela propriedade do seu comportamento e da sua tratabilidade. E só por último é que se diz, e também seja
apto para ensinar. Tem esse instrumental. Mas o que acabou foi que se inverteu. Na religião, o indivíduo é enviado para um lugar, nas igrejas históricas, porque nas neopentecostais, se ele for bom de gogó, se ele for um bom camelô, ele vira pastor e bispo em rapidez recorde. Mas nas igrejas históricas, a gente o manda 4, 5 anos para um seminário para ele aprender a ensinar, aprender exegese, hermenêutica, história da igreja, ler os pais da igreja, ter noções de hebraico e de grego, para poder ler um léxico e fazer algum trabalho mínimo de exegese pessoal e coisas desse tipo. Vai estudar epistemologia, lógica, coisas do gênero. Agora, se ele é manso ou não é manso, se ele é sóbrio ou não é sóbrio, se ele é respeitável entre os filhos, se ele trata as pessoas com coerência, se todo mundo sabe o que pode esperar dele e o que sabe que não virá dele. Não virá dele nenhum tipo de roubo, nem de engano, nem de disfarçatez, nem de mentira, nem de lorota, nem de conversa fiada. Não, isso não vem dele. Ele pode até não ser perfeito, ele pode até cair em alguma coisa, mas ele mesmo se levanta e diz: fui eu. E ele se coloca no caminho da sua reconstrução. Sempre, sempre, sempre seguindo adiante com o coração quebrantado. Então você veja, ser um engenheiro é muito fácil, porque ninguém quer saber se você bate na mulher em casa, ninguém quer saber como você trata os filhos. Ser um cirurgião plástico, não interessa se você enfeia a cara da sua mulher com os safanões que você dá no meio da cara dela. Se você no consultório embeleza todo mundo, é só o que se espera. É o que interessa. É. A mesma coisa em relação a qualquer outra coisa. Não se interessa se você é um piloto promíscuo, desde que você saiba pegar o avião aqui, atravessar o oceano e pousar lá direito, com regularidade estatística insofismável. Então você é um bom piloto. É. Agora, a única coisa que um pastor ou um cristão tem para oferecer a validade de quem ele seja foi o que Jesus disse em João 17. Se vocês se amarem, o mundo vai crer. Se vocês não se amarem, o mundo não vai crer. Não vai crer. Então, no fim de tudo, o que importa é o meu caráter e como eu manifesto em relação a todos, a começar dos que estão perto de mim, porque se alguém não cuida dos seus, a começar dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Então, gente, a pergunta original do nosso amigo é: o crente, quando não concorda com o pastor, é Belial, e confessar à igreja que você não concorda com o pastor, você está pecando? Pastor tem que ser um homem bom. Se ele não for um homem bom, fuja dele, mesmo que ele ande com uma mitra na cabeça e um báculo na mão. Fuja dele. Pastor tem que ser gente generosa, bondosa, justa, mansa, discreta. E aí eu respeito esse homem por quem ele é. Agora, ordenação nenhuma, em religião nenhuma, faz eu respeitar quem não se respeita e quem não respeita os outros.